No começo de 2011, o Minha Vida dentro de MSN fazia cerca de 3 milhões de page views por mês. Nessa época a gente já entregava conteúdo sobre saúde, curiosidades de beleza, datas comemorativas, mas parecia que faltava alguma coisa. Foi então que surgiu uma ideia. Por que a gente não começava a transformar os conteúdos que vinham antes em texto para o formato galeria de fotos e quizzes? Assim, a gente entregava o conteúdo de uma forma mais interessante para o usuário e também mais lucrativa para a gente na audiência. O mais legal de tudo é que o resultado não demorou a aparecer. Depois de só 2 meses, a gente já pulou para 10 milhões de page views por mês. E o mais... No começo de 2011, o Minha Vida fazia cerca de 3 milhões de page views dentro de MSN. Nessa época, a gente já entregava conteúdo sobre saúde, curiosidades de beleza, datas comemorativas, mas parecia que faltava alguma coisa. Foi então que surgiu uma ideia. Por que a gente não começava a transformar os conteúdos que vinham antes em texto para o formato de galeria de fotos e quizzes? Assim, a gente entregava o conteúdo de uma forma muito mais interessante para os usuários e também mais lucrativa para a gente em audiência. E o resultado não demorou a aparecer. Depois de só 2 meses, o Minha Vida começou a fazer 10 milhões de page views aqui em MSN. E a maior satisfação veio lá por volta de 5 ou 6 meses depois, quando a gente alcançou o pico de 20 milhões de page views. Então vocês podem acreditar quando o pessoal de Minha Vida diz que é obcecado pelo cliente, como diz a primeira lei de uma startup. Cá entre nós, eles começaram a trabalhar até de fim de semana e feriado por causa do MSN. Se isso não é ser apaixonado pelo que se faz, eu não tenho ideia do que seja. No começo de 2011, o Minha Vida fazia cerca de 3 milhões de page views por mês aqui em MSN. Naquela época, a gente já entregava conteúdo sobre saúde, curiosidades de beleza, datas comemorativas, mas parecia que faltava alguma coisa. Foi então que surgiu uma ideia. Por que a gente não começava a transformar o conteúdo que vinha antes em texto para os formatos de galerias de fotos e quizzes? Assim, a gente entregava um material muito mais interessante para o nosso usuário e também muito mais lucrativo para a nossa audiência. O resultado não demorou a aparecer. Depois de cerca de 2 meses, a gente conseguiu chegar a 10 milhões de page views. E a maior satisfação veio lá por volta de 5 ou 6 meses depois, quando a gente alcançou o pico de 20 milhões de page views. Então vocês podem acreditar quando o pessoal do Minha Vida diz, como fala a primeira lei de uma startup, que eles são obcecados pelo cliente. Olha, cá entre nós, mas esse pessoal começou a trabalhar de fim de semana e feriado por causa do MSN. Se isso não é ser apaixonado pelo que se faz, eu não tenho ideia do que seja.